Olá a todos e bem-vindos à, chamemos a isto, terceira aula de revisões sobre a matéria dada e, conforme prometido, cá estou novamente, desta vez, para fazer revisões acerca de questões relacionadas com a higiene e manutenção. Como disse, isto são apresentações direcionadas sobretudo a pensar em população e idade escolar, mas já agora digo, olá malta nova, se quiserem fazerem o favor de chamar os vossos pais e tios e quem quer que, sendo mais velho, possa ainda não ter muitas noções acerca disto, é um favor que me fazem a mim e também lhes fazem a eles. Portanto, ok, dito isto, vamos então avançar. A importância da escovagem. Isto já foi dito numa ou duas apresentações anteriores, lá mais para trás, mas eu vou recapitular aqui rapidamente um conceito muito importante. Convém saber, apenas 2 horas, mais ou menos, após uma refeição, forma-se placa bacteriana na superfície dos dentes. Ou seja, quaisquer restos de comer que estejam na boca são colonizados pelas nossas próprias bactérias comensais, que é assim que se chamam, que habitam dentro da boca, e elas podem efetivamente começar a provocar estragos nos dentes. Ora, é sabido que uma bactéria sozinha não consegue fazer mal a ninguém. Eu comparo isso às formigas. Uma formiga isolada normalmente não constitui grande preocupação. O problema é quando elas começam a aparecer em número elevado. Ora, acontece que as bactérias multiplicam-se. Multiplicam-se muito facilmente. Aliás, estão sistematicamente a replicar-se. Portanto, quando, a dada altura, elas se multiplicam a ponto de serem um autêntico exército, a coisa pode ficar descontrolada. E é aqui que normalmente surgem as doenças e é quando nós finalmente nos começamos a preocupar. Falando em doenças, como disse na primeira destas 3 apresentações de revisão, a cárie dentária é uma doença. Portanto, as bactérias provocam cárie dentária e a cárie dentária é uma doença. Ora bem, a invasão bacteriana foi tema de uma apresentação também tempos atrás. Ora, as bactérias, como eu já disse, não costumam fazer mal, a não ser que consigam chegar aos sítios onde não devem ir. Ora, se nós tivermos aqui, por exemplo, dentes, numa boca asséptica, o que é uma boca asséptica? Seria uma boca sem bactérias, sem micróbios. Ora bem, isto não existe. Existem sempre bactérias na boca. Numas mais, noutras menos, mas toda a gente tem bactérias na boca. O problema é justamente quando há falta de higiene, as bactérias multiplicam-se. Quanto menos escovagens se fizerem, ou se nunca se fizer escovagem nenhuma, por exemplo, então as bactérias estão perfeitamente à vontade e vão se multiplicando a partir dos restos de alimentos que ficam na superfície dos dentes. Mas, surgindo uma cárie, e isto já foi visto na primeira destas 3 apresentações, a cárie, digamos que constitui a formação de uma cavidade num dente. Ora, o que é que acontece? Os restos de comer que ali ficam aprisionados e que uma escova dificilmente consegue retirar, é uma zona onde o dente se irá estar a deteriorar cada vez mais e sistematicamente. Porque as bactérias vão estar também a multiplicar-se e fora do alcance de higienização. Eu costumo dizer que as cáries são autênticas colónias de férias, como se fossem colónias de férias para as bactérias. Elas estão perfeitamente à vontade. E então pode acontecer isto. Bum! Com a evolução da cárie, temos dentes a ficarem cada vez mais destruídos, inclusivamente, como no exemplo das maçãs e não só, que apodrecem e passam de umas para as outras, esta deterioração num dente, mais tarde ou mais cedo, vai afetar a parede do dente vizinho e assim sucessivamente. E então, a invasão bacteriana é uma realidade. As bactérias não só se multiplicam, como vão progredindo em profundidade para os nossos tecidos. Além de que também se espalham cada vez mais para a cavidade oral. Quanto mais cáries houver numa boca, mesmo com higiene, mais bactérias existem. É inevitável. Se não houver higiene, pior ainda. É o caos completo e absoluto. Mas, se chegarmos a situações de grande destruição dentária, nomeadamente como quando já só existem raízes ou restos de dentes espalhados na boca, então não só continua a haver multiplicação bacteriana e elas a invadirem toda a boca, como, sobretudo, aí é que surgem os problemas maiores, em profundidade, vão caminhar através dos canais das raízes até chegar ao osso. E aí sim surgem processos inflamatórios
e verdadeiras infecções no interior do osso, os chamados abscessos dentários. Para não dizerem que isto é tudo ficção, temos também, vocês já estão práticos a ver imagens de raio-x, pelo menos os que assistiram às 2 apresentações anteriores a esta, e então cá temos uma imagem de um dente que já não é dente, é só a raiz, porque entretanto a coroa já quebrou, já se desfez. E aqui temos um belo exemplo de como as bactérias da boca, e eu aqui menciono o Streptococcus mutans, não têm que saber isto, mas pronto, por ser de facto o grupo de bactérias ou a família que é mais responsabilizada pela cárie dentária do ser humano, portanto, estas bactérias podem realmente progredir ao longo daquela raiz e afetar o osso subjacente, gerando um abscesso. E aí surgem os sintomas normalmente. Situação inflamatória aguda, com dor associada, não se pode tocar na raiz porque dói lá por baixo, tocando com o dedo, por exemplo, na face da pessoa por fora, fazendo pressão, também dói. Pode haver edema, isto é, pode haver aquele típico inchaço em que a cara fica ao lado, etc, etc. Bom, aquilo que certamente ou já ouviram falar ou já presenciaram mesmo, alguns. Ora bem, o que é que há a fazer nestas situações? Então, é atirar com um antibiótico para cima, isto é quase vir ao disco e toca ao mesmo, antibiótico não sei quantos dias, a ver se resolve aquela situação, normalmente sim, a menos que já seja uma infecção daquelas muito teimosas, muito renitentes ou com algum grau de resistência ao antibiótico, enfim. Mas pronto, na maioria dos casos, aquilo vai desinflamando, o inchaço desaparece, a dor gradualmente diminui e desaparece, e assim que estiver a jeito, o que se deve fazer é retirar a raiz. Extrai-se a raiz. Ok, a imagem pode parecer um bocado chocante, mas, sobretudo para quem quiser seguir a área da saúde, convém que se vá acostumando. Isto é a raiz do dente depois de ter sido extraída. E o que é aquela coisa ali na ponta da raiz, agarrada ainda à raiz? É um quisto. Portanto, aquilo que aparecia na imagem do raio-x como uma mancha escura, na verdade já era uma zona em que o osso foi destruído, pelo menos temporariamente, e existia realmente um quisto agarrado a esta raiz. Mais uma razão para ela ser retirada. Nunca se sabe o que é que um quisto pode dar no futuro. Então, aquilo efetivamente era um quisto. E para aquelas pessoas que ainda estão agarradas à ideia de que os dentes não fazem falta, não faz falta, foi só um que se perdeu, ou 2 ou 3, e é lá atrás também não se vê, blá blá blá. Bom, esta ideia já começa a mudar um bocado, mas ainda há quem insista um bocado nisso. Então vamos fazer aqui uma dicotomia. Temos à esquerda uma representação de arcadas completas, em que não falta um único dente, versus a imagem da direita, em que já existem algumas cáries. Temos uma boca com algumas cáries e, a prazo, aqueles dentes acabam por se perder. Então temos várias perdas dentárias nesta boca. Já não é bem a mesma coisa. Mas o que é que acontece? Nem que a pessoa, entretanto, resolva fazer alguns tratamentos ao longo do tempo. Se nada mais se fizer, que é como quem diz, se os dentes perdidos não forem substituídos, ao fim de uns anos podemos ter isto. Desgaste dos dentes ali da frente que ficaram, e algumas fraturas até, por desgaste também. Porquê? Porque só aqueles dentes é que ficam para trabalhar todos os dias, vão sofrer muito mais carga de mastigação e, a prazo, sofrer um desgaste mais rápido do que aquele que seria o desejável. Porquê? Porque não há nenhum travão posterior, não existe equilíbrio entre as arcadas. Aqueles dentes, manifestamente, vão sofrer um desgaste mais acentuado. E depois outra coisa, nem que algum dente lá atrás tenha sobrevivido e não tenha sido afetado por cárie, passado uns anos pode estar a abanar. Porquê? Porque como não há dentes que o suportem lateralmente, nem dentes oponentes ou antagonistas, aquele dente vai ficar mais solto dentro da boca. Não acontece sempre, mas pode perfeitamente acontecer. E esta pessoa, passado não se sabe quantos anos, e às vezes não tantos assim, corre o risco de ficar desdentado total. Por uma razão ou por outra, acabar por perder os restantes dentes e ficar sem um único dente na boca. E isto é exatamente o que não deve acontecer. Portanto, dizer que os dentes não fazem falta, não é verdade. E tudo necessita de manutenção. Eu faço aqui um comparativo muito básico, mas que eu acho que é válido, entre a manutenção da boca e dos dentes e, por exemplo, as revisões dos automóveis. Tomando o exemplo de um veículo que tenha uma utilização normal em estrada, como alguns dizem, só para as voltinhas, dá perfeitamente para fazer cada revisão, imaginemos, a cada 10 mil km.
sem problema, é o básico. Agora, se for um veículo que está sistematicamente na estrada, sempre a ser solicitado, todos os dias faz não sei quantos quilómetros em muito pouco tempo, enfim, chama-se isto uma utilização intensiva, a revisão tem que ser feita a menos quilómetros. Porquê? Porque o grau de esforço a que aquele motor está submetido é maior. Portanto, com a nossa boca é muito parecido, para não dizer praticamente igual. Em termos comparativos, uma boca que não tenha problemas nenhuns, uma boca saudável, suficientemente bem higienizada todos os dias, basta perfeitamente fazer uma consulta de vigilância periódica, que eu chamaria uma consulta de rotina anual, chega perfeitamente uma vez por ano. Agora, se houver problemas específicos, se a pessoa tiver que ser vigiada porque sofre das gengivas ou ganha cáries muito facilmente, ou as restaurações volta na volta têm infiltrações, enfim, as bocas não são todas iguais, aí poderá justificar-se fazer consultas de manutenção de 6 em 6 meses, por exemplo. Portanto, cá temos uma comparação válida entre as manutenções de máquinas e da boca do ser humano, que não deixa de ser uma espécie de máquina também, é biomecânica. É evidente que há sempre pessoas, e muitas certamente, que dirão que não têm tempo, pura e simplesmente, ou porque têm muito trabalho diariamente, ou porque têm muitas outras preocupações, e então, pura e simplesmente, não fazem consultas de rotina porque consideram que não têm tempo. E o tempo sempre foi o eterno problema. Não sei em quantos minutos é para esta apresentação, por exemplo, neste momento, mas o tempo está a passar. Ok, e consome muito das nossas vidas. Agora, em relação a isso e em relação à boca e dentes, a única coisa que eu posso dizer é o que vai aparecer a seguir. Façam um favor de ler, que eu isto não vou ler. Já leram, já? Pronto. Pode haver quem concorde, pode haver quem não concorde, mas acreditem que na maioria dos casos é o que acontece. Bocas que são negligenciadas durante não se sabe quanto tempo, por vezes anos, aparecem também com tantos problemas que, em alguns casos, nem sabemos, eu falo por mim, nem sabemos exatamente o que é que devemos fazer com aquilo. E dificilmente se consegue repor a normalidade. Repõe-se até onde é possível, mas, em alguns casos, nunca vai ficar perfeito. Então, ok. Para quem for um pouco mais litúrgico ou nem que não seja, existem os mandamentos de Moisés. Ora, eu considero que para uma boca saudável existem 3 mandamentos, bastam 3. O primeiro de todos, escovar convenientemente a boca. Uma coisa extremamente simples que toda a gente pode e deve fazer. Não é difícil. Técnicas de escovagem, também já houve uma apresentação acerca disso. Segundo mandamento, usar pastas e ou elixires com flúor. Bem, isto também não é muito difícil, porque praticamente todas as pastas hoje em dia, exceto algumas mais específicas, todas elas já vêm com flúor. Portanto, desde que a pessoa faça uma boa higiene e recorra à utilização do flúor como preventivo de cárie, as duas coisas associadas geralmente funcionam bem. Terceiro e último, fazer consultas periódicas de controle, que geralmente é o que falha, por isso é que está a vermelho. Portanto, desde que uma pessoa faça uma boa higiene diária, utilize pastas ou elixires com flúor, o que não é nada difícil. Aliás, estes 2 mandamentos estariam num só. Então, só ficaria a faltar, de facto, fazer consultas periódicas de controle. Deixo isso ao critério de cada um. E pronto. Esta rúbrica chama-se mesmo Aprendam que eu não duro para sempre, ou Aprendam que eu não duro sempre, e assim já fizemos todas as revisões necessárias para um pequeno teste teórico. Portanto, da próxima vez vamos mesmo ver se aprenderam alguma coisa com o que eu expliquei e, por que não, também tentar fazer alguns diagnósticos, a ver até que ponto é que, dos que assistiram a estas apresentações, já dominam esta matéria, quem sabe até para um dia vierem a exercer algo na área da saúde relacionado com isto. Portanto, até lá me despeço, fiquem bem, preparem-se, estudem alguma coisa, leiam novamente os vossos apontamentos, o teste não é nada difícil, mas vamos mesmo fazê-lo. Em tom de brincadeira, fiquem atentos e até à próxima.